Nós vamos continuar nossa série Mão na Massa, baseada no livro de Neemias. Abre lá então no capítulo 9 de Neemias. Nós vamos ler não todo o capítulo, mas uma boa parte desse capítulo. Semana passada nós refletimos no capítulo 8, onde foi no resgate ao temor e ao respeito e a postura diante da palavra de Deus, diante da lei. Então a gente viu que o povo se reuniu na praça, de frente da Porta das Águas, e pediu que a palavra de Deus fosse lida. E eles permaneceram ali vários dias, lendo, os sacerdotes e os levitas, lendo a palavra do Senhor. E agora no capítulo 9 a gente viu já de algumas reações da palavra de Deus que ela causou na nação, no povo. Hoje nós vamos continuar no capítulo 9, percebendo algumas outras reações, alguns frutos do retorno à palavra de Deus na vida de uma sociedade e na vida de uma nação, de um povo, de uma comunidade. Nós vamos então ler Neemias no capítulo 9. A partir do verso 1. Eu estou lendo na tradução revista e atualizada. No dia 24 deste mês, lembrando, era o mês de setembro, e a gente leu no capítulo 8, que era o primeiro dia do mês. Então, do primeiro dia que eles se reuniram para a leitura da lei, da palavra de Deus, já se decorreram agora 24 dias. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, 3 horas. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores das profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar
o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teus servos, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Vamos orar, parar por aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, as santas escrituras que santifica a nossa vida, Senhor. Nossa oração é essa, nessa manhã, que o Senhor possa santificar a nossa vida pela meditação na tua palavra. A tua palavra tem esse poder de santificar a nossa vida, Senhor. Somos santificados pela palavra e pela oração. E nessa manhã queremos mesmo refletir na tua palavra e também orar em resposta à tua palavra ao nosso coração. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler novamente o versículo 2 e 3, para isso ficar reforçado na nossa mente. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, a 1/4 do dia, e em outra 1/4 dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém. Então a gente vê que toda nação está num processo de reencontro com a palavra de Deus. Toda nação está priorizando a leitura, a meditação. A nação foi para a praça pedir para que seus líderes espirituais pudessem ler, pudessem ensinar, pudessem explicar a palavra de Deus. São 24 dias, tirando a poeira da Bíblia. Lógico que a Bíblia que eles tinham até então, não esse cânon que nós temos hoje, formado por Antigo e Novo Testamento, mas a mesma Bíblia, só que ela não era completa no seu cânon. Então são 24 dias meditando na palavra de Deus. E quando, amigos, uma nação, um povo, uma comunidade, uma família para priorizar a leitura, a meditação na palavra de Deus, há consequências disso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não volta vazia para Deus, mas antes ela cumpre todo o desígnio de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela produz a vontade de Deus, ela revela a vontade de Deus e ela produz em nós a vontade de Deus. Por isso que nós somos santificados pela palavra e pela oração. Amém, queridos? Então, 24 dias lendo a palavra de Deus, e aqui mais uma vez, no 24º dia, eles gastaram 3 horas daquele dia, a 1/4 do dia, 3 horas daquele dia, lendo as escrituras sagradas. Amém, querido? Então essa palavra vai transformando a forma de pensar. Essa palavra vai lavando os sofismas, as mentiras, as filosofias humanas, que nada tem a ver com a palavra de Deus, com a forma que Deus tem para seu povo viver, e ela vai então colocando um novo paradigma, ela vai quebrando um paradigma antigo e vai colocando esse novo paradigma. E uma das coisas mais fortes que a palavra de Deus produz no nosso coração é
a consciência, primeiramente, da graça de Deus. E essa graça nos leva à consciência dos nossos pecados. E, consequentemente, a consciência dos nossos pecados nos leva ao arrependimento. E foi isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo no povo. Então o povo se ajuntou para confessar pecados e também uma consequência final da palavra de Deus no nosso coração, nesse processo, né, de primeiro nos alegrarmos com a esperança. E foi isso que aconteceu. A gente viu no capítulo 8 que o povo começou a chorar, estava emocionado de ler a palavra de Deus, e Neemias e os líderes da nação disseram: olha, hoje é dia consagrado ao Senhor, por isso vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos celebrar, tragam as suas melhores comidas e bebidas, porque hoje é dia de alegria. Quando a palavra de Deus cai no coração humano, a primeira coisa que ela causa no coração humano é a esperança. E isso traz uma profunda alegria. Quando nós encontramos a Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, isso enche o nosso coração de esperança, de paz e de alegria. Uma segunda consequência, logo após, e é o que a gente vê aqui no capítulo 9, é que essa alegria imediata também ela é mesclada, né, com também um arrependimento, um choro. Mas não uma tristeza para a morte, porque a Bíblia fala que há dois tipos de tristeza na nossa vida. Uma tristeza para a vida e uma tristeza para a morte. Nem toda tristeza é de Deus e nem toda tristeza é do diabo. Então nós temos que saber, entender que tipo de tristeza é a tristeza de Deus, para que a gente não fuja dessa tristeza. E nós temos que conhecer que tipo de tristeza é a tristeza do diabo, do inferno, para que a gente fuja desse tipo de tristeza. Amém? A tristeza do inferno é uma tristeza que vem pela culpa, pela desesperança, pelo desespero. E a tristeza de Deus é uma tristeza promovida por arrependimento verdadeiro. A tristeza do inferno é uma tristeza que vem no nosso coração, né, pelo senso do prejuízo e do remorso. Agora, a tristeza de Deus, ela vem ao nosso coração, não pelo senso do prejuízo, mas pelo senso do verdadeiro arrependimento, de que o nosso pecado causa separação entre eu e Deus, entre eu e o meu próximo, a quem eu digo que amo, e entre eu comigo mesmo. Por isso que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, porque o pecado trouxe separação entre nós e Deus. E se trouxe separação entre nós e Deus, separa tudo na nossa vida. Porque se eu não estou conectado com Deus, é impossível de estar conectado com o meu próximo e é impossível de estar conectado comigo mesmo. Então, estar longe de Deus significa que eu estarei longe de todo mundo, estarei longe até da minha própria identidade. Então a tristeza de Deus é uma tristeza que gera vida, porque ela é uma tristeza de arrependimento, não para a morte, mas para a vida. É um arrependimento de uma forma de viver, de um paradigma antigo que estava me causando morte, que estava me causando dores desnecessárias. Há também dores de Deus na nossa vida e há dores que não são de Deus na nossa vida. E nós também temos que entender e discernir que tipo de dor é de Deus, que tipo de dor Deus quer que eu sofra. Amém, queridos? E a dor que Deus quer que eu sofra é a dor de amar. Porque amar dói. Amar nos alegra, amar nos preenche, amar traz plenitude de vida. Não tem nada comparável na nossa vida com amar. Mas a dor é parte de amar. E essa é uma dor de Deus. Amém, queridos? São aquelas dores de parto porque a gente ama e quer ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Então nós precisamos arrepender. Não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. Nós precisamos arrepender. E em arrepender, se esse arrependimento é verdadeiro, nós não vamos dar conta de ficar calado. Nós vamos confessar esse pecado. Se de fato é um arrependimento verdadeiro, isso vai nos levar à confissão desses pecados. Quanto tempo tem que você não confessa pecados? Você lembra da última vez que você confessou pecado para alguém? Pastor, eu confesso pecado para Deus todos os dias. Se essa confissão é verdadeira, essa confissão para Deus tem que te levar a confessar para alguém. Por que não? Se você de fato está quebrantado, se você de fato está humilhado diante do seu pecado, por que não confessar isso para a vida de alguém, do seu próximo? Amém, queridos? Então, a leitura da palavra de Deus leva a arrependimento, leva a confissão e leva a adoração. É isso que o capítulo 9 aqui de Neemias vai nos ensinar. Está nos dizendo. Nessa sequência, não tem jeito a gente adorar sem quebrantamento, sem confissão, sem arrependimento verdadeiro no coração. Amém? Nessa ordem. Então a Escritura requer uma atitude de nós. A Escritura requer uma ação de arrependimento, de confissão e de adoração. Amém. Em nome de Jesus. Por isso, o texto que nós lemos aqui diz que eles se apartaram daqueles que eram estranhos e eles se colocaram de pé. Por 2 vezes, o texto diz que eles se levantaram. E isso me intriga. Porque colocar-se de pé significa postura, significa uma atitude. O colocar em pé ali, amado, demonstra que havia uma consciência de que eu tenho que me posicionar diante da meditação, diante das Escrituras Sagradas. Eu não posso ler as Escrituras de uma forma passiva, mas eu preciso ler as Escrituras de uma forma ativa. Ela precisa mexer no meu coração e ela precisa gerar uma ação na minha vida, uma atitude. Então a gente precisa se colocar de pé. Amém, queridos? Você tem se colocado de pé ao ler a palavra de Deus? E agora eu não estou dizendo só de uma ação externa, mas principalmente uma ação interna, uma postura de alguém que está dizendo para Deus que há uma parte que cabe a cada um de nós nesse processo. O fato de Deus ser soberano, amado, o fato de Deus operar em nós tanto querer quanto realizar, como nós cantamos aqui, isso não exime de nós a nossa responsabilidade no processo. É um mistério. É um mistério que os teólogos não conseguem explicar, que por mais que a gente tente aprofundar nesse mistério, falta palavras para a gente explicar isso. Como que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana? E como a responsabilidade humana não anula a soberania de Deus? Essas duas coisas conseguem conviver, apesar de não ser fácil explicar. Mas não é porque a gente não consegue explicar isso, que a gente não percebe isso na Bíblia inteira. O fato de Deus ser soberano, o fato da vontade de Deus ser cumprida, não vai anular a responsabilidade nossa. Por exemplo, você vê isso na Bíblia toda. Mas Romanos capítulo 9 fala disso. Fala que tem vaso para honra e vaso de desonra.
fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus é soberano, estava usando um vaso de desonra para cumprir o propósito dele. Mas ao mesmo tempo, você não pode dizer que Deus é injusto, foi injusto com Faraó, porque Faraó foi responsável por todos os seus atos. E a Bíblia diz que ninguém, ao ser tentado, pode dizer que é tentado por Deus, mas sim pelas concupiscências do seu próprio coração, pela maldade do seu próprio coração. O próprio Jesus diz que não perdeu um só daqueles que o Pai entregou na mão dele, a não ser um, o filho da perdição, que já estava predestinado para aquilo. Então a gente olha para essa cena e fala: meu Deus, que injustiça cometeram contra Judas. Não. Porque apesar dele estar predestinado para trair a Jesus, dentro de uma soberania de Deus, Judas pecou pela concupiscência do seu coração, pela ambição do seu coração. Ele não foi tentado por Deus, mas ele foi tentado pela ganância do seu coração. Amém, queridos? Então, as escrituras soberanas de Deus exigem de nós postura de responsabilidade. Responsabilidade ativa, em nome de Jesus. Porque Deus é responsável, como um pai. E o que Deus está ensinando a gente como filhos é da mesma forma que Ele é pai, a gente se tornar pais. E pais são aqueles que assumem responsabilidade com seus filhos. E por falar nisso, nós temos estado chocados com essa epidemia de imaturidade na vida dos nossos jovens e crianças. Você não está chocado com isso, não? Quem tem mais de 30 anos de idade aqui não está chocado com isso, não? Você está olhando a sociedade. Irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras e aprender o que é ser um pai e ser uma mãe. Eu preciso voltar para as Escrituras e aprender o que é ser um pai e ser uma mãe. Porque há um sistema filosófico, há um sistema doutrinário tentando te inculcar na sua vida, amado. Te dizendo assim: faça tudo pelos seus filhos, poupe os seus filhos. Isso é demoníaco. Quando Pedro virou para Jesus dizendo: poupa-te, Jesus, Jesus falou que arreda-te de mim, Satanás. Ô Pedro, eu tenho que tomar minha cruz, e você também, Pedro, vai ter que tomar a sua cruz. Irmãos, foi na cruz que Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Vai ter momentos como pai e mãe que eu vou ter que deixar meu filho. Eu não vou poder fazer tudo pelo meu filho. Ele precisa assumir a responsabilidade dos seus atos. Ele precisa aprender a assumir a responsabilidade dos seus atos. E vai ter momento que nós vamos ter que segurar, como o pai teve que, em silêncio, só observar o filho dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus, como filho, teve que passar por aquele momento de cruz e de abandono, para ele aprender a ser pai. Cuidado com o que o mundo tem te ensinado e falado sobre o que significa amar um filho. Cuidado. Vamos para as Escrituras, vamos aprender com o Pai eterno. E o Pai não poupou sofrimento na vida do seu filho. Nós estamos errando.
Nós estamos errando com essa próxima geração. Nós estamos facilitando demais, irmãos. Deus era o dono de todas, é o dono do ouro e da prata, nem por isso Ele deu tudo para os seus filhos. Você pode ter condição financeira para dar um tanto de coisa para o seu filho. Pergunte a Deus, não é o dinheiro que tem que determinar o que você vai dar ou deixar de dar para o seu filho. Pergunte a Deus até onde você vai, até onde você ajuda, dando, facilitando, e até onde, quando você tem que parar de dar, parar de facilitar. Porque Deus, como um pai, está nos ensinando, e Ele não poupa a gente de todas as coisas. Eu sei que a gente, no ímpeto de amar, a gente quer proteger exageradamente, a gente quer dar exageradamente, a gente quer fazer por eles exageradamente, mas o estrago disso, isso não é amar. O estrago disso é grande na vida deles. E nós estamos vendo uma geração infantilizada. E, olha, irmãos, nós estamos liberando coisas que não devíamos liberar para eles, que é pertinente a um adulto e não à idade deles, e naquilo que nós deveríamos estar liberando para eles, nós não estamos liberando. Então, para algumas coisas, eles batem o pé, fazem birra, choramingam, gritam, esperneiam, dizendo que eles querem autonomia, eles querem ir. E quando você diz assim, então você quer autonomia? Então começa a ser responsável pela sua autonomia. Aí eles voltam choramingando para debaixo da saia das nossas mães e para debaixo das asas dos nossos pais. Estou dizendo, amado, que nós vamos abandonar nossos filhos e nunca mais, não é isso. Mas tem momento de abraçar e deixar de abraçar. Tem momento de pôr no colo e deixar de pôr no colo. Tem momento de acolher o choro e tem momento de dizer, engole esse choro. Se posiciona. Isso não é mais pertinente à sua vida. Mas muitas vezes nós estamos reféns. E o povo aqui se posicionou, amém? O que eles leram que os levaram ao arrependimento e à confissão? O que eles leram nesses dias todos, amado? Nas Escrituras? Leram muitas coisas. Dentre elas, o que está lá em Levítico, capítulo 26, versos 40 e 42. Olha o que eles leram. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. É isso que eles leram. Exatamente o que eles estavam vivendo. De algo que foi escrito há anos e anos e anos e milhares de anos atrás, centenas e mais de 1000 anos atrás, que os antepassados viveram. E quando eles leram a Bíblia, eles falaram assim, puxa vida, como isso fala da nossa realidade, ou não? Era exatamente o que eles estavam vivendo. Se confessar os pecados dos nossos antepassados, a infidelidade dele, oposição a Deus, que levaram Deus a se opor a eles, e levou Deus a enviá-los para uma terra estranha, Babilônia. Estavam voltando à Babilônia. Estava escrito a respeito de Deus, estava se cumprindo a palavra de Deus, para espanto da nação. E eles leram isso. Talvez eles souberam do salmo que Davi
há centenas de anos atrás, escreveu, Salmo 32, de 3 a 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É isso que eles leram. E a meditação na palavra de Deus os levou à obediência. Por isso eles jejuaram, vestiram o pano de saco, jogaram terra sobre si e começaram a confessar não apenas os seus pecados, mas como a própria Escritura instrui, eles começaram a confessar o pecado dos seus antepassados, o pecado da nação, o pecado do povo rebelde a Deus. E eles leram o que Davi escreveu. Quando Davi disse isso, se eu confessar o meu pecado, a minha iniquidade, Deus perdoará as minhas transgressões. Amém? Então uma meditação na Escritura leva a um verdadeiro arrependimento, a uma urgente confissão e leva também a uma gloriosa adoração. Uma profunda meditação nas Escrituras leva a um verdadeiro arrependimento, a uma urgente confissão e uma gloriosa adoração. Verso 5 que nós lemos aí do Neemias 9, os levitas, que eram responsáveis pela adoração da nação, disseram, quer dizer, eram responsáveis pela conduzir a nação inteira à adoração a Deus. Os levitas disseram, levantai-vos, bendizei, estou lendo o verso 5 do capítulo 9. Levantai-vos, de novo, apruma. Apruma. Está faltando isso, mano. Não falar assim para nós mesmos e para os nossos filhos. Escuta, apruma. Levanta. Tenha atitude. Tenha postura. O mundo acabou com esse problema que você está vivendo. Tem esperança. Medita no Senhor. Chama a existência aquilo que te dá esperança. Deus já diz para nós como é que isso vai terminar. Então apruma. Isso não vai terminar nessa desgraceira que você está passando. Isso vai terminar em glória. Isso vai terminar em adoração. Isso vai terminar em louvor. Então não interessa o tipo de problema que você está passando, a dificuldade que você está passando. Apruma. Levantai-vos. São os levitas dizendo para a nação. Falando para a nação, apruma. Bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Olha que lindo essas expressões aqui, de eternidade em eternidade. Essa expressão é linda. Medita nessa expressão, meu irmão, minha irmã. O que significa isso de eternidade em eternidade? Amém? De eternidade a eternidade significa desde sempre e para todo sempre. Significa que ele é imutável. Significa que ele não varia. Significa que ele está nisso antes de você e ele está nisso depois de você. Significa que você não conhece todas as coisas. Significa que ele conhece a sua origem e ele conhece o seu fim. Então é a expressão de eternidade a eternidade, e eu quero que você faça esse exercício, porque eu não consigo captar tudo que Deus quer revelar nessa expressão. Significa que ele é o alfa e o ômega, ele é a origem e o fim. E que nós estamos plantados naquele que começou todas as coisas, que é antes da origem. Nossa! Aleluia! Ele é antes do início. No sentido, amado, que foge à nossa compreensão. Está vendo? Agora eu cheguei no limite das minhas palavras. Para tentar explicar o que significa essa expressão de eternidade em eternidade. Mas sem saber explicar, da riqueza,
É o que Paulo, o apóstolo aos Coríntios, estava dizendo. Ó, profundidade das riquezas. Acabou meu vocabulário. É sublime demais, é profundo demais para mim. E aí ele diz, a glória de Deus ultrapassa qualquer modo de louvor ou bendizer nosso. É isso que ele está dizendo, os levitas. Que ultrapassa todo bendizer e louvor, amado. Por mais que a gente glorifique a Deus, a glória de Deus ultrapassa todo louvor de toda a criação. Não é só do ser humano não, é de toda a criação, porque toda a criação glorifica a Deus. O firmamento anuncia a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, essa glória ultrapassa o nosso modo de louvor e bendizer. Nosso louvor não acrescenta nenhuma glória a mais a Deus, mas sim revela a glória de Deus aos homens. Irmãos, Deus não vai ser mais Deus porque nós estamos glorificando a Ele. Ele é independente do nosso louvor e da nossa glorificação. Mas quando eu glorifico a Deus, amado, eu manifesto Deus na terra. Manifesto Deus para as pessoas à minha volta, em nome de Jesus. Amém? Por isso, os irmãos nossos, há centenas de anos atrás, no catecismo de Westminster, falaram assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Olha que coisa profunda, olha que coisa linda. O fim de todo homem, o propósito da humanidade, o propósito de Deus para a sua vida é glorificá-lo e desfrutar dele, da sua bondade, da sua paz, da sua intensidade, do seu amor, desfrutar desse banquete para todo o sempre. Amém? E esses irmãos tiraram isso de onde, amado? Da Bíblia. Refletindo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, no dia a dia, coisas simples, do cotidiano, né? Todos os seus dias, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Por isso Jesus em Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Todo o trabalho não é para a sua glória, não é para a minha glória, porque isso seria uma vanglória. Todo o trabalho das nossas mãos, eu vivo para que Deus seja glorificado, eu vivo para que Ele, sendo glorificado, eu faça parte, eu usufruo de quem Ele é. Amém, queridos? A adoração é fundamental na declaração de quem Deus, a adoração é fundamentada na declaração de quem Deus é. Só adora a Deus quem o conhece. E o texto vai dizer isso, porque a partir então do verso 6, eles começam o quê? Proclamar quem é Deus. Proclamar os grandes feitos do Senhor. E nessa proclamação eles vão revelando o caráter de Deus, eles vão revelando que eles conhecem, estão conhecendo a Deus. Então o verso 6 diz assim, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O que eles estavam declarando, amado? Estavam adorando a Deus, declarando que Deus é o Senhor, declarando que Deus é o Criador, declarando que Deus é o preservador de toda a vida. Verso 7, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e que o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por sobrenome Abraão. Então eles estavam declarando que Deus é o Senhor, é aquele que elege soberanamente um povo para si, e aquele que chama
eficazmente. Então, quando eles estão dizendo, tu és o Senhor, o Deus que elegeu Abrão. Eles estão dizendo que Deus elege. É Ele quem elege todo mundo. Foi o Senhor quem escolheu Abrão, não foi Abrão que escolheu a Deus primeiro. E mudou o nome de Abraão. Mudou o nome de Abraão porque eles estão dizendo, Deus é Deus que muda a nossa natureza. Ele transforma a nossa identidade. Abrão significa pai exaltado. Esse não era a identidade de Abraão. Deus falou assim, Abrão, embora pareça muito com quem você é, mas talvez essa seja a pior mentira a respeito de quem você é. Porque Abraão, você não é um pai exaltado. Abraão, você é um pai de muitas nações. Abraão significa isso. Deus colocou uma letra no hebraico que trocou. Em vez de ser o pai exaltado, agora era o pai de muitas nações. Então eles estão declarando, eles estão adorando a Deus, dizendo que Ele é o Deus que elege soberanamente um povo para si, e Ele é o Deus que chama eficazmente. Verso 8. Achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos canadeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Eles estão dizendo para eles mesmos, no processo de adoração, quem é Deus? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é justo. Verso 9, viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Deus é aquele que liberta seu povo, que escuta o clamor do seu povo. Verso 10, fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os tratam com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Deus é aquele que opera milagres para revelar seu poder à humanidade. A adoração é fruto de um coração que conhece a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós teremos a capacidade de adorar a Deus. Verso 12, guiaste-os de dia por uma coluna de novo e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Deus é aquele que guia seu povo com a sua presença. Está vendo quanta coisa a respeito de quem Deus é? Que hoje, na sua vida, em vez de você ficar reclamando, murmurando, você pode aprumar e começar a declarar e adorar o Deus que você serve. Está vendo o tanto de atributos de Deus? Verso 13, desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Deus é aquele que fala ao seu povo por meio da sua palavra. Deus é aquele que fala com você por meio da sua palavra. Então apruma, meu irmão, porque Deus fala. Vai para a presença dEle, Ele fala. Gasta tempo com Deus, Deus fala. Não vai faltar direção para a sua vida. Nunca faltará direção para aqueles que estão atentos à voz do Senhor. Para aqueles que priorizam a palavra de Deus. Para aqueles que oram, que gastam tempo com o Senhor. Nunca faltará direção. Se você entrou aqui nessa manhã, confuso a respeito da sua vida e as decisões que você tem que tomar, vá para a presença de Deus em oração e leitura e meditação da palavra de Deus. Ele vai falar. E você vai se surpreender com a forma que Ele vai falar. Hoje de manhã, no meu café da manhã, eu e Deus, hoje de manhã, eu estava vivendo uma situação e eu falei com Deus, hoje de manhã, Ele inundou meu coração de luz. Ele inundou meu coração de direção.
Ele inundou meu coração de revelação a respeito de um irmão, para que eu possa ajudar esse irmão. Em nome de Jesus. Eu li essa semana numa página chamada Argumento Cristão. Eu achei isso aqui fantástico e não foi à toa que eu li, porque tem tudo a ver com essa mensagem. E o escritor disse assim: a crise fundamental do nosso tempo não é antropológica. Ou seja, quem é o homem? Não é essa crise. A crise que nós estamos vivendo não é antropológica, mas sim teológica. Quem é Deus? Nosso problema, amado, não é porque nós estamos estudando pouco a respeito de quem é o ser humano. Talvez nunca nós estamos estudando a respeito de quem que é o ser humano. E eu te pergunto, está adiantando isso? E nada contra a antropologia, nada contra a psicologia, nada contra a gente estudar o ser humano. Mas a crise não é essa. Pelo contrário, parece que cada vez que a gente se volta para si mesmo e tenta entender o nosso coração, menos nós estamos entendendo. Porque nós nunca vamos entender a partir de algo que não é absoluto. E eu não sou absoluto. Tem uma verdade fora de mim. A verdade não nasceu comigo. A verdade não nasceu comigo. A verdade é antes de mim. Então eu não vou resolver as minhas questões só me conhecendo. Eu preciso conhecer a Deus. Passamos décadas estudando nossas necessidades, nossos sentimentos e nossos propósitos. Talvez nos últimos 50 anos, 60 anos, nunca a humanidade estudou a respeito de si mesmo como nós estudamos nas últimas décadas. Só que tem um pequeno detalhe: quanto mais nós enfronhamos para tentar entender nosso coração, nós distanciamos de Deus. O resultado é uma igreja fraca, ansiosa e confusa. Buscamos um Deus gerenciável à nossa própria imagem. E esse Deus gerenciável à nossa própria imagem é fraco. Porque nós somos fracos. Trocamos a verdade sólida pelo que é confortável. E porque nós estamos fugindo das dores e da cruz, aquela cruz que o próprio Senhor Jesus falou: se você quer me seguir, é necessário, não tem outro caminho, não tem atalho, tome sobre você a sua cruz e siga-me. Trocamos essa verdade sólida pelos pratos de lentilha, quentinhos, a sopinha da mamãe. Nós trocamos a verdade sólida do que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo: no mundo vocês vão ter aflição, não tenha medo. Não tente terminar a sua vida, não tenha dar cabo na sua vida. Não pule de um prédio, porque você está em aflição. E Jesus está dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Aceitamos doutrinas que diminuem Cristo, porque não compreendemos a sua majestade. Aceitamos doutrinas e teologias que diminuem Deus de toda a sua glória e soberania. Uma visão baixa da santidade de Deus leva a uma visão leve do pecado. Não, pecado não é mais uma traição cósmica, é apenas um erro. É uma síndrome, tadinho dele. É uma síndrome, é um transtorno, tadinho dele. Pecado é uma violação cósmica.
Uma visão pequena da santidade de Deus vai nos levar a uma visão leve da gravidade do pecado, que leva a uma visão fraca da justiça de Deus. Não, um Deus bonzinho não pune. Vai falar isso para Jesus. Vai pregar essa teologia para Jesus. Vai falar que um Deus, um Pai bonzinho não pune. E ele vai mostrar as marcas dessa punição nas suas mãos e nos seus pés. Vai banalizar a graça de Deus. Vai dizer que amor e justiça não tem jeito de coabitar. Vai dizer que o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Velho Testamento. Porque na nossa teologia de sopinha, o Deus do Novo Testamento não se parece em nada do Deus do Velho Testamento. Quero dizer que é o mesmo Deus. Totalmente justo e totalmente amoroso. Uma visão baixa da santidade de Deus leva a uma visão leve do pecado, que leva a uma visão fraca da justiça, que leva a uma visão inútil da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é uma substituição penal, é só um exemplo de amor. Não, a cruz de Cristo é o exemplo de amor. Por quê? Porque ela é a substituição penal. O justo morrendo pelo injusto. Mas não venha me falar que Deus não pune. Porque você está dizendo com isso que todo o sofrimento de Cristo na cruz foi em vão. Jesus sofreu a punição dos pecados, meu e seu, na cruz. Porque Deus é justo. Sua teologia é tão forte quanto a sua visão de Deus? A graça não parece incrível se o Deus contra quem pecamos não parece infinitamente majestoso e santo. Nós estamos diminuindo a graça. Nós estamos banalizando a graça. O Deus que você adora é o soberano absoluto da Escritura ou um ídolo confortável que você criou à sua própria imagem? Ó, irmãos, a gente fica com essa discussão aí de predestinação, livre-arbítrio, esse trem aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo, toda teologia que traz a Deus mais glória e algo maior, é a teologia que eu decido crer. Toda teologia que diminui Deus e aumenta o homem é de Satanás. Que Deus continue sendo Deus e a criatura continue sendo criatura. Que Deus continue sendo Deus e a criatura no seu lugar. Embora ela não entenda todas as coisas de Deus. Quem é o Criador? Ele ou nós? Amém? Nós estamos terminando. Por isso Paulo escrevendo aos Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Por isso Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus. Isso aqui é Novo Testamento, irmãos.
tá? Antes que você ache que o Deus do Velho Testamento não é o do Novo, então vamos embora para o Novo Testamento. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela sua injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está aí, amado, olha para uma cachoeira, olha para o oceano, olha para a diversidade da criação de Deus. Conte as estrelas, se você pode contá-la. Tente entender o universo dentro de uma equação matemática, se você consegue. Está aí, explícito, por isso seja todo homem indesculpável diante da glória de Deus, revelada num simples lírio do campo, nas cores de um pôr do sol de Goiás. Verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Diz a história que na Revolução Francesa, teve um carrasco que entrou numa vila do interior da França, matando os cristãos, e dizendo para eles, queimem as suas Bíblias. Chegou para um camponês simples do interior da França, dizendo, queime sua Bíblia, queime seus templos, tire da sua consciência essa tolice de que existe um Deus. E esse camponês muito simples virou para esse revolucionário francês e disse assim, você pode até queimar minha Bíblia, você pode até queimar a igreja que eu vou, mas antes de você tirar a minha consciência de que Deus é soberano e existe, apaga dos céus as estrelas, porque todo dia que eu olho para as estrelas, eu reconheço que existe um Deus glorioso e soberano. Apaga! Quer rasgar as Bíblias do mundo inteiro? Não vai adiantar. Porque um ser humano no meio da floresta amazônica, que ousar levantar os olhos para o céu, numa noite enluarada, numa noite estrelada, vai perceber a grandeza do Senhor. Foi isso que Deus falou para Abraão, quando ele começou a afundar na sua falta de fé. Meu filho, sai dessa tenda, olha para o céu. Conte as estrelas, em nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus bendito. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nós vamos terminar com uma música de adoração. Vai ser a nossa oração agora. Agora a nossa oração vai ser cantada a Deus. À luz do que nós meditamos no capítulo 9 de Neemias hoje. Dá para a gente cantar aquela... Qual que é essa? Isso. Rapaz. O senhor que manda. É porque aquela última que nós cantamos antes do dízimo foi tão forte que eu estava agora em dúvida. Qual que nós vamos cantar? Oh, Jesus amado. O senhor que manda. Não, vamos cantar essa do Levantai as Portas. Nós vamos adorar a Deus com essa canção. E eu hoje, à luz da palavra de Deus, quero adorar a Deus com cada palavra desse cântico. De todo o meu coração. A palavra de Deus produz arrependimento, confissão e uma adoração verdadeira. Vamos ficar de pé. Apruma, irmão. Vamos lá?
céus e na terra, todo o poder te foi dado. Deus o Pai exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai exaltou. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela letra desse irmão que foi tão inspirado ao escrever esse salmo. Foi tão inspirado, Senhor, porque naquela época os reis voltavam da batalha vitoriosos e eles passavam pelos portões da cidade. E eles eram aclamados, eles eram glorificados. Mas o Rei da Glória, o Senhor Jesus, não tem portal humano que nós possamos construir que dá para toda a grandeza e altura dele passar. Por isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Senhor, por mais que nós construíssemos templos suntuosos, o Senhor é tão infinitamente maior em glória e majestade. Não há portas que o ser humano possa construir capaz de diminuir o Senhor a essas portas. Que as portas sejam levantadas, que a cabeça de toda porta seja levantada, para que entre a majestade, o Rei da Glória,
E nós adoramos o Senhor com tudo que temos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.